Olá, tudo bem? Sempre é uma satisfação enorme chegarmos até você com boas notícias, a Palavra de Deus. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham e está na tela o e-mail para você encaminhar a sua mensagem ou pedido de oração, também através do WhatsApp, código de área 54 991 15 11 15. Toda a nossa equipe glorifica a Deus pelos patrocinadores e hoje temos uma nova empresa entrando para esse espaço tão especial. A Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, que já vem conosco por um grande tempo e a partir de hoje passando a ser um patrocinador também, Barbearia Molina. Que Deus abençoe a toda a equipe e a todos que estão nos apoiando para que este programa continue indo ao ar. Como empresas de apoio, estão conosco CB Imóveis e Moda Vírus. Não saia daí, temos uma palavra incrível para o teu coração. Com fé, é possível. Dificilmente você encontrará uma pessoa que gosta de sofrer. Um ser humano que gosta de passar por sufoco, aperto ou desespero não é uma pessoa normal. Na Bíblia encontramos o relato de 3 jovens que se depararam com um momento quase que indescritível de ser jogado para dentro de uma fornalha de fogo ardente. Essa história encontramos no livro de Daniel, capítulo 3 e o verso 7. Que nos diz assim o texto: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com 30 metros de altura e 3 metros de largura. Para a inauguração, chamou todos os seus governantes, legisladores, prefeitos e governadores, pessoal do executivo, juízes e magistrados, conselheiros, tesoureiros, para uma grande reunião. Muitas vezes caímos em situações que são armadas para nos queimar. Neste momento, precisamos ter a confiança de que o Senhor não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Você já passou pelo fogo? Esse fato aconteceu em torno do ano 580 a.C., pelos 3 amigos do profeta Daniel. São eles Sadraque, Mesaque e Abednego. Pouco tempo antes, através de um sonho, Nabucodonosor fora informado pelo profeta Daniel que ele era a cabeça de ouro da grande estátua. Um sentimento não muito nobre começou a tomar conta do poderoso monarca. Para um rei orgulhoso, ser só a cabeça de ouro não era o suficiente. Ele queria mais. Foi então que os sábios do seu reino, tirando vantagem disto e também de um tempo de retorno à idolatria, sugeriram que fizesse uma imagem semelhante àquela vista em sonho e a erguesse em um lugar onde todos pudessem contemplar a cabeça de ouro. Mas o orgulho é insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Para o orgulhoso não há limite. Este mal também ataca o ser humano nos dias atuais. Nós ouvimos com frequência nos noticiários de poderosos que estão com grandes fortunas em determinados paraísos fiscais, enquanto o povo que lhe deram morre de fome. O rei ordenou que uma grande estátua fosse construída e aconteceu. Foi erguida do jeito que ele achava ser o mais correto. Ao invés de ser apenas a cabeça de ouro, toda a estátua deveria ser de ouro da cabeça aos pés. Com esta atitude, Nabucodonosor desejava mostrar a glória perpétua e universal da Babilônia. Hoje encontramos pessoas agindo da mesma maneira. Aceitam a revelação de Deus até o ponto que os interessa,
mas repudiam ou desprezam o que vai contra suas atitudes e até filosofias de vida. Os pesquisadores da Bíblia dizem que era uma estátua que media 30 metros de altura por 3 metros de largura. É claro que todos compreendemos que uma boa parte estava relacionada com a base para a estátua. Um exemplo é a Estátua da Liberdade, em Nova York, que tem uma altura de 93 metros, mas a metade disto é de pedestal. A figura humana da Estátua da Liberdade é de 46 metros, do calcanhar até o topo da cabeça. A estátua que a Bíblia fala foi construída no campo de Dura. A planície de Dura é chamada hoje pelos iraquianos como Kirkuk, que agora é o centro petrolífero do Iraque. A Bíblia conta que Nabucodonosor havia reconhecido o Deus de Daniel como o único Deus. Mas com o passar do tempo, o sentimento de idolatria começou a voltar. Ao ser construída a estátua no campo de Dura, ela representava a glória da Babilônia, a magnificência e poder, devendo ser consagrada como objeto de adoração. Pense comigo sobre isso. A estátua ficou pronta e foi marcado o dia para a inauguração e adoração. Todos os subordinados do rei foram convocados para estarem nessa festa. A ordem era que, quando a música fosse tocada, todos deveriam se ajoelhar diante da imagem de ouro, ou, em outras palavras, curvar-se a adorar a Nabucodonosor. Seria punido com a morte na fornalha quem desobedecesse à ordem do rei. Estavam nessa cerimônia os 3 hebreus, amigos e companheiros de Daniel. Mas quando a música foi tocada, eles não se curvaram para adorar a imagem. Imediatamente alguém foi correndo contar ao rei. Os 3 foram levados até a presença de Nabucodonosor. O monarca estava furioso com a desobediência dos 3 escravos. Após falar sobre quem ele era e o que podia fazer com eles, e que nenhum Deus poderia livrá-los da morte naquele momento, resolveu dar uma segunda chance. Foi nesse momento que um dos hebreus profetizou, garantindo: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar dela, e ele nos livrará de tua mão, ó rei. Que tremenda decisão! Deus em primeiro lugar, mesmo sabendo que em breve seriam lançados dentro de uma fornalha que já estava preparada em lugar bem visível para inibir qualquer ato de rebelião. Como são as tuas decisões em relação a Cristo? Você tem firmeza para não negar a sua fé? Todos os dias, pequenas estátuas são levantadas para provar a nossa fé, para que cada um de nós avalie e tenha convicção de qual Deus estamos servindo. Imagino que fé esses jovens de Deus possuíam. Não ficaram envergonhados por serem diferentes. Hoje, a tendência de muitos cristãos modernos é ser o mais parecido possível com o mundo em seus costumes, modas e princípios, para evitar o menosprezo, o ridículo e a perseguição. Meu amigo, não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de falar a verdade quando a maioria usa e abusa da mentira. Os 3 hebreus ficaram firmes como uma rocha enquanto todos se curvavam. A ira do rei atingiu o ponto máximo. Ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais que o de costume. A seguir, os guardas amarraram os 3 rapazes e os lançaram na fornalha. E a Bíblia nos mostra que o lugar estava tão quente
que o calor matou os soldados que atiraram os amigos de Daniel no fogo. Algo estranho, porém, acontecia. Estranho, mas maravilhoso. Os 3 estavam vivos e caminhavam dentro da fornalha de fogo. E para assustar mais a todos, não havia só 3, mas 4. E o 4º tinha a aparência do Filho dos Deuses. É o que a Bíblia nos diz. Perceba que Nabucodonosor reconhece então no 4º homem o Filho de Deus. O próprio rei pede que os servos do Deus Altíssimo saiam da fornalha. Quando saem livres das chamas, não há sequer cheiro de fumaça em suas roupas. Assim, o Deus do céu foi engrandecido. A imponente estátua foi esquecida. Nabucodonosor, pela 2ª vez, reconheceu a supremacia do Deus dos hebreus sobre seus próprios deuses. Ananias, Misael e Azarias foram testemunhas do verdadeiro Deus sem se importarem com as consequências. Vamos compreender o poder que aqueles jovens sentiram ali na fornalha. O primeiro ponto, nós vemos o poder do louvor. Nabucodonosor fez um decreto irrevogável. O arauto leu o decreto do rei para o povo, dizendo que, quando tocassem os instrumentos, cítara, gaita de fole, saltério, trombeta, harpa e pífaro, ao ouvir a música, todos deveriam se prostrar diante da estátua. Quem não obedecesse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Todos os povos se prostraram diante da estátua. Isso mostra o poder do louvor. A música alegra, emociona e envolve. Por isso o rei usou a música como estratégia. Quando você passar pelo fogo, lembre-se que seu louvor tem poder de aliviar a dor da perseguição. Não agradeça a Deus somente quando tiver tudo bem. Adore ao Senhor de todo o coração e Ele te livrará do fogo. Como você tem agido? Você louva a Deus no meio das dificuldades? Adore ao Senhor até no meio da fornalha. O segundo ponto que nós podemos extrair desse texto nos mostra o poder da obediência. Misael, Ananias e Azarias se mantiveram firmes e não se ajoelharam diante da imagem, e os outros ficaram furiosos. Por que eles não se ajoelharam? Por causa da palavra de Deus que declara: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Esse texto está em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3. Leia você mesmo, aí em sua casa, na sua empresa. Eles foram levados perante o rei e Nabucodonosor deu uma segunda chance para eles se ajoelharem. Todos se ajoelharam ao ouvir a música novamente, mas Misael, Ananias e Azarias se mantiveram firmes e não se dobraram. Existem muitos problemas que tentam dobrar a vida de um cristão, mas você pode se render facilmente ou não. Precisa manter-se firme para não perder a fé. A obediência irrestrita a Deus é uma forma poderosa de alcançar livramento em situações difíceis. Lembre-se disso. É muito importante obedecermos à vontade de Deus. Um terceiro aspecto que aprendemos também é o poder do livramento. Você já teve o livramento de uma situação muito difícil? Nabucodonosor ficou tão furioso que mandou amarrá-los e aumentar 7 vezes mais a força do fogo. Eles foram lançados no fogo e o rei percebeu algo estranho.
Havia 4 homens no fogo, e o aspecto do 4º homem era semelhante ao Filho dos deuses. Eles estavam soltos, passeando no fogo, e nada tinha lhes acontecido. Nabucodonosor queria saber quem era aquele 4º homem e como eles ainda estavam vivos. Quem era o 4º homem? Você já entendeu? Você já percebeu a ação de Deus? O próprio Deus havia prometido que, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Então, naquele momento, Deus envia o Senhor Jesus para estar com eles dentro da fornalha. Através da morte de Jesus na cruz, somos perdoados, curados e livres de toda a escravidão. Quando você tiver que passar pela fornalha da prova, fornalha dos problemas, pode ter a certeza que nenhum mal te sucederá. O rei se aproximou do fogo e os chamou para sair da fornalha. Os 3 jovens saíram totalmente salvos, sem qualquer cheiro de fumaça. Isso é que é Deus. Isso sim é poder para nos livrar das fornalhas da vida. Você crê que Deus pode te livrar? A mão do Senhor te socorre na tribulação. Deus te livra do fogo, que pode ser uma situação caótica em sua vida. Meus irmãos, amigos, através daquela fornalha, Nabucodonosor conheceu o poder de Deus. Você também, com essa fornalha de problemas que está atravessando, pode extrair maravilhosas lições e conhecer um pouco mais do poder do nosso Deus. É nos momentos mais difíceis de nossa vida que louvamos a Deus com maior intensidade e fervor. Não se deixe influenciar pelo mundo. Ofereça seu louvor somente a Deus. Não tenha medo de perseguição. Jesus passa pelo fogo com você. Deus te livra do perigo. Então, creia em Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. Bênçãos impressionantes te alcançarão. Amém? Eu quero nesse momento orar por você. Principalmente você que está passando por uma prova muito difícil, uma verdadeira fornalha de fogo. Abra o teu coração, creia no poder da palavra de Deus, entrega a tua vida para o Senhor Jesus dirigir e com certeza, agora mesmo, você sentirá o alívio da presença de Deus aí contigo. Poderoso Deus, pregamos a tua palavra e cremos que o Senhor está presente para livrar todas as pessoas que estão agora passando por uma fornalha de prova, de luta, de doença. Senhor, eu peço que o teu poder agindo nesse momento leve essa pessoa a uma fé maior, a uma fé completa, a fé que emana através da tua palavra. Repreendemos agora, Senhor, toda a força do fogo. Esta pessoa que está passando um momento tão desesperador, tanta angústia e sofrimento, que o Senhor traga agora a solução, o livramento dessa prova. Nós abençoamos, ó querido Deus, a nossa nação, toda a população do nosso Brasil, para que recebamos as bênçãos que só o Senhor pode nos alcançar. Nós oramos agradecidos, crendo em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o teu carinho, todas as semanas, todos os dias, nos acompanhando aqui no canal 26, o programa Com Fé é Possível. E você que está sendo tocado por esta mensagem de Deus, abra o teu coração e tenha um tempo especial com Deus. Venha participar conosco.
no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. Estamos localizados na rua Sidney Guerra, 915, bairro José Bonifácio, saída para Gaurama. Bem fácil de localizar, fácil estacionamento e com certeza você será recebido com carinho, com um abraço fraterno e as bênçãos de Deus alcançarão e envolverão cada vez mais a sua vida e a sua família. Deus te abençoe, Deus te livre nas fornalhas da vida e que o amor de Deus seja sempre multiplicado no teu coração. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Amém. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.